A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Eu sou o Jorge Guetinal e ao meu lado, Roberta Costa. Quinta, pré-sexta e pré-réveillon quase já, hein? Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. E o dia hoje amanheceu com muitas nuvens e com alerta dos especialistas para a chegada de fortes chuvas ao longo do dia. Vamos às notícias desta quinta-feira, dia 30 de dezembro. Energia solar e energia eólica podem afastar definitivamente riscos de apagão no Brasil. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a chegada de grandes núcleos de chuva ao sudeste. Servidores federais anunciam paralisação em janeiro e greve em fevereiro por reajuste salarial. Mais de 23 bilhões do PIS estão esquecidos e à espera do saque. Servidores da educação de Petrópolis começam a receber abonos. Nova Friburgo sanciona leis do pacotão de benefícios para os servidores municipais. E Big Band se apresenta hoje na Praça da Liberdade, em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Bom, começamos essa edição com a leitura do nosso jornal, né, os destaques que tem no nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã aí na sua casa, acessando o site jornalcorreiodamanhã.com.br. Você também pode se cadastrar para receber por e-mail o PDF, né, desse jornal e saber todas as notícias que tem dentro dele aí da semana e as que vão vir pelo final de semana. Começamos com a manchete de hoje do Correio da Manhã. SEDAI já vale 15 bilhões de reais. Continua estatal e tem 3 grandes clientes por 35 anos. Assunto aí da página 3 do Magnavita. Exatamente. Vamos falar bastante hoje sobre esse assunto, seguindo aqui ali no nosso destaque ali, centro de página. Águas do Brasil leva o lote 3 da concessão do saneamento do Rio. Editorial. Está lá também na página 6 e no editorial da página 2, na página de opinião. Exatamente. Continuamos ainda entre os destaques da primeira página. Variante Ômicron restringe Réveillon em capitais. Destaque isso que está na página 4. Exatamente. E também casos de influenza crescem 300% em SP. Seguimos aí. Outro destaque da primeira página, Moro, Lava Jato combateu PT de forma eficaz. E ainda, presidente edita MP sobre alimentação a quilombolas. Vamos então começar a leitura do jornal Correio da Manhã. Vamos para o destaque de hoje, né? Exato. Destaque da primeira página, da manchete. Vamos à página 6, a página do Rio de Janeiro, de olho no saneamento básico. Exatamente, foi medida aí tomada pelo governo e estado, afirmam parceria para melhorar serviços na zona oeste do Rio. Notícia aí que influencia diretamente o cidadão da cidade do Rio de Janeiro, né? O governador Cláudio Castro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciaram ontem investimentos para ampliar o sistema de esgotamento sanitário em 22 bairros da zona oeste da capital fluminense. Então aí a notícia importantíssima, aí, os investimentos aí disponibilizados inicialmente no valor de 749 milhões aí, 712,3 milhões provenientes do FGTS. Então tá aí muita coisa rolando no Rio de Janeiro em torno do saneamento, né? Exatamente, investimentos no saneamento básico, né? Exato. E continuamos na página do Rio. Águas do Brasil vence leilão. Vamos falar então do leilão que aconteceu ontem, o leilão da SEDAI. Isso, nós temos até várias fotos, né, para colocar aí, para ver esse leilão, né? Águas do Brasil vence leilão, empresa ganha concessão do lote 3, com lance de 2,2 bilhões.
Então, com um lance de 2 bilhões e 200 milhões de reais, o Grupo Águas do Brasil venceu o leilão pelo último bloco de concessões de saneamento do Rio, promovido ontem na Bolsa de Valores. O valor pago representou um ágio de 90% em relação à oferta mínima prevista em edital de 1 bilhão e 16 milhões, 160 milhões. Com o leilão, o governo do Rio concluiu o processo de concessão dos serviços de água e esgoto no estado, que já teve outros 3 blocos licitados em abril. Ao todo, as empresas vencedoras se comprometeram a pagar 24,9 bilhões em outorgas. O bloco licitado nessa quarta, chamado de 3, chegou a ser oferecido no primeiro semestre, mas não teve interessados. Ele envolve o atendimento a 2,7 milhões de pessoas na zona oeste da capital e outros 20 municípios do estado e prevê investimentos de 4,7 bilhões em 35 anos. É aí um bom prazo e longo, para esses investimentos serem feitos. O Grupo Águas do Brasil disputou a concorrência com a AGEA Saneamento, que chegou a apresentar proposta pelo bloco em abril, mas decidiu retirá-la depois de ganhar outros 2 blocos, o 1 e o 4. Para especialistas, o pouco interesse no primeiro leilão indicava dúvidas sobre a operação em uma área que hoje já possui uma parceria público-privada para prestação de serviço e com forte presença de milícias. Então tá aí. Para esta segunda tentativa, o governo do Rio conseguiu incluir mais 14 municípios no pacote, deixando mais atrativo para as empresas. E a transferência à iniciativa privada de áreas que eram atendidas pela SEDAI foi o maior processo de concessões de saneamento do país, envolvendo o atendimento de 13,7 milhões de pessoas e investimentos de 32 bilhões ao longo dos anos. Pois Jorge. é. O teto de gastos do estado do Rio para 2022, isso aqui é só mais uma notinha, tá? Aprovado como participação para adesão ao regime de recuperação fiscal, será baseado nas despesas primárias empenhadas em 2021. Também é destaque dessa página aí. Dessa página. Vamos continuar falando sobre o SEDAI, sobre o leilão do SEDAI. Voltamos então à página 2, a página de opinião. Temos 2 editoriais falando sobre o assunto. O primeiro deles, a hora de pensar no Rio que queremos. Isso, Cláudio Castro realizou na B3, em São Paulo, nesta quarta-feira 29, um dos seus melhores discursos como governador. Abriu mão de um texto pré-escrito e resolveu falar com o coração. Há exatamente 8 meses, as atenções do leilão se voltavam para a sentença final do Tribunal do Impeachment no TJRJ. O leilão ocorreu junto com o julgamento do então governador WW, Wilson Witzel aí. O destino fez uma sincronização histórica. A licitação terminou ao mesmo tempo em que Cláudio Castro deixava de ser interino. Uma coisa quase mística pela sua sincronicidade inexplicável. 8 meses depois, Castro volta à B3 para a segunda parte do mesmo leilão, da outorga mínima avaliada de 900 milhões. O valor pula para 2,2 bilhões. De patinho feio entre os estados, o Rio entrou em um ciclo de bonança. E continua. Na sua fala, o governador falou do aumento de arrecadação, do funcionalismo em dia, da credibilidade com os credores do Estado, com pagamentos sendo liberados em apenas 21 dias e da sua disposição de atrair investimentos. A credibilidade foi refletida pela batida do martelo das concessões. Várias mensagens foram enviadas, entre elas a de que um governo de conciliação e diálogo não foge à luta quando confrontado. Destacou que o Pacto RJ nasceu de um estudo da Federação das Indústrias do Rio, a FIRJAN, batizado de Canteiro de Obras. Foram metas elencadas pela iniciativa privada, para as quais foram destinadas os bilhões da concessão. O governador que retornou a São Paulo hoje foi bem diferente do político que estava com o dedo segurando
a represa em abril. Em apenas 8 meses, esse passado virou uma realidade diferente. Em 2022, o Rio irá às urnas e o eleitor terá de escolher um novo governador. Vamos apostar no desconhecido? Vamos colocar em risco a retomada econômica do Estado? Castro é hoje um político já testado e sua equipe com resultados para serem avaliados. O Rio precisa pensar no futuro do próprio Rio. Está aí o primeiro editorial do nosso jornal de hoje. E seguimos ainda falando sobre o caso da SEDAI, só que agora o segundo editorial fala assim: Águas do Brasil e os seus pecados no Rio. O leilão realizado em São Paulo, na sede da B3, foi cheio de significados. O intervalo de 8 meses e a forma respeitosa que os ganhadores do primeiro leilão animaram um novo entrante. O ágio de 90% foi uma demonstração de confiança no sistema e que liquidou por nocaute o outro concorrente, que também ofereceu um ágio de 30% e esperava entrar na briga. A Águas do Brasil já atua na P5, só em saneamento e de forma conjunta com a SEDAI, na distribuição de água. A diferença entre ela e os outros dois parceiros, a Iguá e Águas do Rio, é o passivo que adquiriu na relação com consumidores, com o consumidor nos mercados em que já atua, enquanto a AEG, através das Águas do Rio, dá um show de relações internacionais com a empresa e o consumidor. No site Reclame Aqui, a Águas do Imperador tem a pontuação de 4,9 e é incluída na categoria não recomendada. Não recomenda, me perdoem. E continua. Não, ainda tem um pedacinho ali. Um pedacinho. O índice de solução é de 41,7% e a nota do consumidor é 3,33%. Já a outra concessionária do grupo, Águas de Niterói, recebe pontuação similar, de 4,8 pontos, também incluída na categoria não recomenda. E agora sim, agora continua. Sim, continua. O índice de solução às reclamações cai para 37% e recebe apenas nota 3 pelos consumidores. Ao ampliar a sua atuação e investir 2,2 bilhões nesta outorga, é necessário que a empresa mude a sua forma de agir nos mercados que já lhes são cativos. Além deste valor, existe também a responsabilidade de investir 4,7 bilhões de reais. Tomara que este montante ajude a criar uma musculatura para mudar a forma da empresa de agir no Rio, não apenas com o consumidor, mas com o seu corpo funcional também alvo de insatisfação. O contrato a ser assinado é duro e prevê uma fiscalização rigorosa da forma de agir sem as velhas práticas de Niterói e especialmente em Petrópolis, que foi a primeira cidade do estado a outorgar a concessão de água e esgoto. A Águas do Imperador assumiu a concessão municipal em 1º de janeiro de 1998 e nessas 2 décadas os investimentos têm sido morosos e ralos. Bom, então tá aí todas as notas divulgadas, né? E para você saber mais sobre essas notas, você também pode entrar lá no nosso site lá para ler o editorial na íntegra, né? O nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Agora passamos para a coluna do Magna Vita, que também tem várias tratativas sobre o caso da SEDAI e o leilão, né? Exatamente. Começamos com o martelo do Thor. Pois é, me lembrou os filmes da Marvel, hein? Ali, ó, o governador Cláudio Castro em foto, lá na B3. Vamos dar uma lida aqui no textinho da foto. A B3 poderia doar o martelo do leilão das concessões ao governador Cláudio Castro, já que ele gerou 25 bilhões para o cofre do Estado. Uma réplica deveria ser enviada ao secretário Nicola Mittioni, que levou para a Bolsa o leilão mais exitoso dos últimos anos. Aliás, Castro, na sua fala, reconheceu o empenho de Nicola e a sua equipe da Casa Civil neste processo de privatização. O curioso é que a B3 insiste de chamar de, entre aspas, leilão da SEDAI, fecha aspas. E continuamos? Sim, continuamos. Tem uma foto também ali logo abaixo, né? Que fala do almoço, né? O almoço Isso. oferecido pela B3 em São Paulo.
O governador Cláudio Castro, ladeado pelo secretário Nicola Mittioni, pelo superintendente de processos licitatórios da Bolsa, Guilherme Peixoto, com a sua gerente Mônica Salles Lana e o vice-presidente da B3, Mário Palhares. Então tá aí a comitiva do Rio sendo muito bem recebida lá na B3. Ainda aqui, falar um pouquinho lá de cima, lá da coluna do Magna Vita, Marinho, o ministro Rogério Marinho, tem sido só elogios ao desempenho de Cláudio Castro. Ao falar na B3, não economizou no afeto ao governador, que citou como exemplo de gestor público. Tá aí mais um fato aí que ocorreu ontem na B3. Tratamento VIP 1. O tratamento da B3, dona da Bolsa de Valores, dado ao governador Cláudio Castro nesta quarta, 29 de dezembro, foi bem diferente de abril. Ele foi recebido como VIP, com direito a almoço reservado oferecido pelo vice-presidente de operações e negociações eletrônica, Márcio Palhares. Os secretários do Rio acompanharam o governador. E tem o tratamento VIP 2, tá vendo? Olha, foram 1 e 2, não foram só um, não. O governador Cláudio Castro e o secretário Nicola Mittioni e Tiago Pampulha voaram para São Paulo no jatinho da FAB, como convidados do ministro Rogério Marinho, que antes anunciou investimentos no Rio. Exatamente, continuamos ainda nocaute no primeiro round. Segundo colocado no leilão, a Águas do Rio entrou para disputar pesado. O lance foi 30% do valor mínimo da outorga, de 1,1 bi. Eles colocaram 500 milhões a mais. Ninguém esperava que a Águas do Brasil oferecesse 90% ágil no primeiro lance. Eles liquidaram a disputa com uma oferta bem superior à cláusula dos 20%. A diferença de 600 milhões de reais derrubou a Aegea. É complicadinho de falar mesmo. Aegea. Bom, e olha só, Roberta, direto do Rio, o nosso diretor do Correio da Manhã, o Cláudio Magnavita, comenta a vitória da Águas do Brasil no leilão do lote 3 da SEDAI. Ele faz um registro dos problemas históricos das Águas do Imperador em Petrópolis. Vamos dar uma olhada. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Prazer estar com vocês nessa edição do nosso Correio da Manhã na TV. Eu quero comentar hoje a minha coluna, a cobertura que nós fazemos do leilão da concessão número do lote 3 da SEDAI e também comentar a vitória da Águas do Brasil como vencedora desse leilão. Eles vão atuar em muitos mais municípios e o investimento deles é de 2,2 bilhões de reais. Para quem está em Petrópolis, na região serrana ou em Niterói, sabe que vem problema por aí. Quem aqui assiste a TVC que nunca teve problema com a Águas do Imperador? Investimentos pífios, relacionamento complicado com o consumidor final e, sobretudo, uma preocupação em ganhar, lucrar, mas muito pouco devolver ao município. Em Niterói é o mesmo problema. Vai ser uma missão muito dura para o governo estadual controlar essa área ampliada. Se eles mudarem o comportamento, pode dar certo, mas não podem importar a forma de agir aqui em Petrópolis para toda a sua operação agora do lote 3. Sou Cláudio Magnavita, direto do Rio para a sua TVC, a TV do Correio da Manhã. Excelente aí o Cláudio mandando esse relato aí pra gente, né? E Jorge, ainda no Pinga Fogo do Magnavita, continua falando sobre o leilão da SEDAI, sobre BNDES, então quem quiser ler a coluna toda na íntegra, como faz? Aí tem que entrar lá no site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br, para conferir todos os outros destaques que tem lá dentro da coluna do Magnavita. Exatamente, porque o Magnavita traz mais detalhes, desse leilão histórico aí no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? Exato. Seguimos então agora para a política? Exatamente. Vamos para a página 4, de forma eficaz. Isso, Lava Jato. Moro fala em combate ao PT e depois recua. Pré-candidato à presidência, o ex-juiz Sérgio Moro disse nesta quarta-feira que a Operação Lava Jato combateu o PT de forma efetiva e eficaz. A declaração foi dada em entrevista no Mato Grosso, no momento em que tratava sobre o apoio de parlamentares do seu partido, o Podemos, ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então tá aí o relato dele
Abre aspas. Como é que a gente pode defender um governo desse? Com pessoas, entre chaves ali, com fome, da fila de osso. Um governo que foi negligente com as vacinas. Um governo que ofende as pessoas. Um governo que desmantelou o combate à corrupção. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato, disse Moro em discurso aí. Continuamos ainda nessa página, melhorias para a saúde. Ministério reajusta valores pagos no SUS para hemodiálise. O Ministério da Saúde reajustou em 12,5% os valores para pagamento de serviços de hemodiálise e 24,3% para diálise pelo SUS. A portaria com esse objetivo foi assinada ontem. Segundo a pasta, o impacto financeiro anual com os novos valores é de 401 milhões de reais. Bastante dinheiro, né? Vamos então agora para o nacional, lá ver as questões que acontecem dentro do país, como de forma geral. Variante restringe Réveillon. Pelo menos 20 capitais cancelaram a realização de shows de fim de ano. O surgimento da Ômicron restringiu as festas de Réveillon em todo o país. Pelo menos em 20 capitais cancelaram a realização de shows e eventos artísticos para evitar a aglomeração de pessoas. No entanto, em algumas capitais, a queima de fogos foi mantida. Em Recife está programada somente a queima de fogos na Praia de Boa Viagem, com 17 minutos de duração, e em outros bairros da cidade. Um decreto municipal proibiu a utilização de artefatos que provoquem poluição sonora em eventos promovidos pelo governo local. E a gente continua ainda nessa página. Minas Gerais implementa identidade do autista. O Estado de Minas Gerais deu início nesta semana à emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O documento é garantido nacionalmente por lei desde janeiro de 2020, mas sua implantação depende dos gestores estaduais. Então aí Minas Gerais saindo na frente, implementando a identidade do autista. Excelente. Temos ali em economia ali, ó, startups bilionárias avançam. Brasil ganha 10 unicórnios no ano após recorde de investimento do setor. Após investimentos recordes em tecnologia, o Brasil fecha 2021 com um número inédito de 10 novos unicórnios. Nome dado a startups cujos valores de mercado ultrapassam $1 bilhão, mais de 5,6 bilhões. Caso das conhecidas Quinto Andar e iFood. É o maior número desde quando o aplicativo de viagens 99 virou o primeiro unicórnio do país em 2017. O resultado desbancou com folga o ano líder anterior, 2019, quando o rebanho brasileiro de bilionárias recebeu 5 startups. E ainda nessa página de economia, outro destaque é: brasileiros têm 23 milhões de reais para sacar. Mais de 10 milhões têm cotas no PIS, PASEP no Brasil. São 23 bilhões mesmo. 23 bilhões. É porque aqui está milhões, então é muito mais que isso. São muito mais, é bilhões realmente. Bilhões. E mais detalhes sobre isso nós teremos no próximo bloco, onde teremos uma matéria completa falando sobre isso. Exatamente. E olha, você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje, mais de 23 bilhões do PIS estão esquecidos e à espera do saque. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a chegada de grandes núcleos de chuva ao sudeste. Energia solar e energia eólica podem afastar definitivamente riscos de apagão no país. O Correio da Manhã na TV volta já. Que o
Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar, novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, R$189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, R$18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, R$269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, R$299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, Ocetinado Comercial, R$22,99. Argamassa Flusão AC1, R$5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Estamos de volta. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta na tarde de ontem de que grandes volumes de chuva chegaram à região sudeste, alcançando Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão é de que as áreas mais atingidas sejam o centro e o sul de Minas Gerais, a região norte de São Paulo, o Vale do Paraíba e a região serrana do Rio de Janeiro. E de acordo com o IMET, esses acumulados podem permanecer na região por até 10 dias. Com isso, toda a região está com alerta amarelo de atenção. O mesmo vale para a região central do país. Segundo o Instituto, uma zona de convergência do Atlântico Sul, mais conhecida como ZACAS, forma corredores que se estendem do sul da região amazônica até a área central do Atlântico Sul, canalizando a umidade da Amazônia para as outras áreas, provocando chuvas intensas. Então, continuamos então. Bombeiros do Rio embarcaram ontem na base aérea do Galeão para a Bahia. Por determinação do governador Cláudio Castro, o Corpo de Bombeiros enviou 40 militares, 20 embarcações, material para socorro em inundações e soterramentos, kits de primeiros socorros, entre outros materiais. E na equipe estão especialistas em desastres, guarda-vidas, operadores de embarcações e profissionais de atendimento pré-hospitalar. A aeronave do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, também disponibilizada pelo governo do estado, viajou na terça-feira para apoiar os trabalhos de resgate nos municípios atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias na Bahia. Excelente ação aí, muito legal aí ver os bombeiros do Rio de Janeiro embarcando numa missão tão importante dessa. Tão importante, exatamente. Trocando de assunto, um benefício aguardado pelos trabalhadores que foi transferido para 2022 é o abono salarial do PIS/PASEP, de até um salário mínimo para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2020.
Ainda não há data para a liberação do primeiro lote e o calendário precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e que consta na Resolução 896. Terá direito ao abono salarial em 2022 o trabalhador de empresa privada inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base de 2020. Para ter direito, a remuneração mensal média precisa ser de até 2 salários mínimos. E olha, continuando a falar do PIS, brasileiros que trabalharam com carteira assinada no período de 1971 a 4 de outubro de 88 podem ter cotas do PIS para sacar na Caixa. Herdeiros de trabalhadores que tiveram emprego formal nesse período também podem ter dinheiro para receber. No país, mais de 10 milhões de beneficiários ainda têm cotas do PIS/PASEP, o que soma um total superior a 23 bilhões de reais esquecidos, segundo dados de novembro fornecidos pela Caixa. Todos os trabalhadores que têm dinheiro esquecido podem sacar a cota pelo aplicativo FGTS, independentemente da idade. Beneficiários que ainda não retiraram a cota do PASEP no Banco do Brasil ou do PIS na Caixa Econômica Federal e que tiveram esses valores transferidos ao FGTS também têm direito. Se o beneficiário morreu, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros. O benefício pode ser sacado até o dia 1º de junho de 2025. E mais informações estão disponíveis no site FGTS, no Internet Banking da Caixa ou pessoalmente nas agências, com a apresentação de documento de identificação com foto. E representantes da elite do funcionalismo público decidiram ontem que, para pressionar o governo federal a conceder reajuste salarial generalizado, podem ocorrer paralisações de 1 ou 2 dias agora em janeiro e até mesmo uma greve geral sem prazo para terminar a partir de fevereiro. A mobilização teve início com o anúncio de que policiais federais e corporações garantiram recursos para aumentos salariais em 2022. A reunião do Fórum Nacional, que reúne 37 associações e sindicatos de carreira de Estado, que somam cerca de 200 mil servidores públicos associados, aconteceu por pressão do funcionalismo, por aumento salarial e preocupa a equipe econômica, porque, segundo palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, pode quebrar o país. Nos cálculos do governo, cada aumento de 1% linear a todos os servidores tem um impacto de 3 bilhões de reais na economia. Sem avanço nas tratativas, o Fórum prevê uma paralisação de 1 dia no dia 18 de janeiro e, se mesmo assim o governo não ceder, a paralisação deve ser de 2 dias entre 25 e 26 de janeiro. E olha, a expansão da matriz energética brasileira em 2022 vai ter como protagonistas as energias solar e eólica. A perspectiva é que as duas fontes energéticas injetem mais da metade da energia prevista para entrar em operação no sistema e afastar riscos de racionamento e apagão. De acordo com a ANEEL, as eólicas devem subir do atual patamar de 20,5 gigawatts de capacidade instalada para 26,4 gigawatts em 2022. Já o setor solar prevê um incremento de 3,1 gigawatts no próximo ano. Os executivos da Abeólica e Absolar, entidades que representam esses setores, afirmam que o incremento de energia nova no sistema em 2022 vai ser fundamental para dar segurança ao sistema elétrico e reduzir custos. Ambas fontes devem liderar os negócios na geração de energia elétrica, já que o mercado livre de geração energética deve aumentar sua participação. A fonte eólica se mostrou potencialmente relevante por ter dado segurança ao sistema elétrico brasileiro durante a crise hídrica deste ano de 2021 e por conta da safra de ventos do Nordeste. Já o setor solar fecha 2021 com números ainda mais robustos. A capacidade total de produção conseguiu um crescimento acima de 50% em relação a todo o histórico do setor no Brasil em um único ano. Disney e Netflix, as gigantes no mercado de streaming, estão de frente em um novo embate. A 49ª edição da premiação Annie Awards, que reconhece as melhores animações do ano. Ela foi criada e produzida pela divisão de Los Angeles da Associação Internacional de Filmes de Animação de Hollywood em 1972.
Nos últimos dias, a premiação revelou os concorrentes e a Disney lidera as nomeações, mas as produções da Netflix não ficam atrás. 2 filmes de peso da Disney são os mais indicados: Raya e o Último Dragão, com 10 nomeações, e Encanto, com 9. O primeiro está disponível há meses no Disney Plus e o segundo acabou de chegar ao serviço. A resposta vem da Netflix, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, produzida pela Sony Pictures. A animação conta com 8 indicações e, inclusive, pelo prêmio de melhor filme. Jorge, dê suas indicações. As animações melhores aí pra gente ver. Pois é, eu vi todas aí. Quais são as suas apostas? Olha, eu vi todas elas, eu sou realmente viciado em animação, eu gosto muito desse mundo de animação, os traços, os desenhos, eu acho fantástico. E tem uma diferença, né, hoje, de animação para desenho. Desenho é aquela coisa com aquele traço um pouco mais enxuto, como eu posso dizer, mais bobinho, e as animações hoje elas têm uma profundidade, uma extensão dentro dos personagens, contam uma história um pouco mais abrangente e às vezes tocam em temas sociais, né? Essa Revolta dos Robôs da Netflix é muito legal, tá? O Último Dragão eu achei fantástico, é muito bacana para se ver, é uma história muito legal para a família toda, pode sentar e ver a família toda. E a Disney dá show, né, em animação, né? A gente já sabe, mas essas 2 da Netflix eu recomendo, que vale a pena ver. Então vamos repetir, porque eu quero ver também. A Revolta dos Robôs, tá? E o Último Dragão. São excelentes na Netflix para você dar uma olhada lá, que eu acho bem bacana. E vamos agora falar um pouco de esporte? Vamos falar de esporte agora. Desde que Michael Schumacher foi hospitalizado por causa do acidente de esqui sofrido nos Alpes franceses, há exatos 8 anos, a vida do heptacampeão foi abraçada por um cobertor inacabável de sombra. A família, tendo a esposa Corina Schumacher à frente, protegeu a situação da forma como podia. Queria e ainda quer respeito pela decisão de manter privacidade irrestrita. 2021, no entanto, apresentou uma homenagem e, com ela, as declarações que acabam com qualquer segredo, ainda que sem alarde. O lançamento do documentário Schumacher, distribuído pela Netflix e feito com certo controle criativo da família, foi lançado em setembro e revisita a carreira do piloto na Fórmula 1 e fora das pistas como figura humana. No final, Corina e o filho Mick, também piloto de Fórmula 1, deram as declarações mais gráficas. Talvez não seja essa a palavra, mas como são comentários claríssimos, para bom entendedor, meia palavra basta. Esse você também está assistindo, né, Jorge? Esse a gente pode conferir onde? Tem na Netflix? Não tenho certeza, porque tem na Netflix. Nossa produtora já cantou aqui. Tem na Netflix. Mas é que eu estava vendo ele de outra forma, né? Eu peguei de outra forma o documentário, um amigo meu... Mas a nossa produtora, a Nana, já falou que tem na Netflix. Enfim, eu estou já praticamente no final, falta aí acho que 10 ou 15 minutos agora para fechar o documentário. Eu achei um documentário pesado de se ver, né? Tem na Netflix também um documentário sobre a vida do Ayrton Senna, aquele do enterro, que conta a carreira. É tão pesado quanto de se ver. Você sente o drama é pesado dentro do documentário, e as declarações, quando começa o filho e a mãe, é bem complicado de se ver. E você sente o abandono da escuderia Ferrari, eu tenho que falar isso, ao piloto no hospital. Você sente isso nas palavras dela. Então, é um documentário interessante de se ver, mas tem que ver com o pezinho no chão, porque é pesado. Você vê o abandono de um atleta lá. Continuando aqui, falar um pouquinho de Flamengo agora, sobre tudo que aconteceu esse final de semana, nessa semana. Vem um técnico, vem o outro, Jesus pede demissão. Então, o Flamengo oficializou ontem à tarde, em suas redes sociais, né, oficiais, a contratação do técnico português Paulo Sousa, que pagou multa rescisória de 300 mil euros, aproximadamente 2 milhões de reais, e rompeu seu vínculo com a seleção da Polônia. O português, de 51 anos, assinou o contrato com o rubro-negro por 2 temporadas e declarou, abre aspas, hein? Alô Brasil, essa é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho e satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para darmos alegrias, títulos
e nos aproximarmos mais de 40 milhões de pessoas em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras. Fecha aspas. Só completando aqui, o técnico pagou essa multa, Roberta, do próprio bolso, tá? Para vir para cá. Então, assim, ele desistiu de disputar uma Copa do Mundo para treinar aí, como dizem os torcedores, o mais querido. O mais querido. querido. O Flamengo aí, né? Seguimos aqui agora com o nosso jornal. Vamos dar uma olhadinha na página de esporte lá, só para ver os destaques que a gente tem no Correio da Manhã rapidinho? Vamos. Dá uma olhada na página que nós temos lá de esporte, nós temos ela aí. Página 7? Pois é, adeus à lenda John Madden, tá ali na página 7 ali, o primeiro destaque aí que nós temos aí do esporte lá. E no Correio Esportivo vem ali um relato lá, longo, extenso ali, sobre todo o quadro que envolveu a contratação do técnico Paulo Souza para o Flamengo. Embaixo vem destaques ali, se eu não estou vendo direito aqui no meu retorno, destaques sobre a NBA, não é isso? Exatamente. Exato, a NBA que vai começar a sua fase aí de playoffs, né? Exatamente. Curry alcança a marca inédita de 3.000 bolas de 3 na NBA. Esse cara não é fraco, né? Vamos então aqui seguindo. Continuamos o nosso jornal. Você vai ver depois do intervalo, Nova Friburgo sanciona leis do pacotão de benefícios para os servidores municipais. Dessa vez foi em Nova Friburgo. Enfeites de Natal são vandalizados. Big Band se apresenta hoje na Praça da Liberdade, em Petrópolis, e a gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, porto fino marfim extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, acetinado comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Voltamos.
O governo do estado do Rio anunciou mais uma obra para a região serrana. A RJ 107, rodovia responsável pela ligação das cidades de Petrópolis e Pati do Alferes, vai receber um pacote de obras. Os trabalhos vão ter início em Araras, distrito de Petrópolis, e principal porta para o bairro do Vale das Videiras e outras comunidades também. A RJ 117 tem 44 quilômetros de extensão. Falar um pouquinho de descaso aqui, olha. Infrações, rachaduras, janelas empenadas, vazamentos de gás e obras abandonadas. São alguns dos problemas enfrentados pelos moradores do conjunto habitacional Vicenzo Rivetti, no Carangola, em Petrópolis. Os apartamentos foram entregues em 2020 às famílias vítimas das chuvas no município. A Caixa Econômica prometeu intervenções para janeiro de 2022. A Prefeitura garantiu retomar as obras do posto de saúde e da creche. Muita gente sonha em ter a casa própria, mas para as famílias que moram no Vicenzo Rivetti, em Petrópolis, esse sonho virou um pesadelo. Infiltrações, vazamentos de gás e as obras do posto de saúde e da creche abandonadas são alguns dos problemas relatados por moradores do conjunto habitacional. E nós já estamos aqui há 1 ano e meio. E essas janelas que eles botaram pra gente, isso aqui é descartável, porque tá tudo caindo, entendeu? As partes, a gente quando vai fechar, cada vez que vai fechar a janela, cai pedaço do gesso, as trancas estão assim, ó, porque praticamente não é questão que o condomínio, os moradores botam a gente em risco, mas a gente se sente assim, inseguro de sair e deixar uma janela assim, ó. Porque eles não deram autorização para a gente trocar isso daqui. Se trocar, disseram que a gente perde a garantia do condomínio, sendo que não tem firma nenhuma pegando o condomínio, entendeu? Que a firma que estava pelos condomínios, os 3 condomínios, sendo que o nosso é o 2, eles disseram que a gente não tinha direito a mexer, que ia vir uma outra firma pela Caixa. E até hoje não apareceu ninguém aqui para resolver nada. A minha janela está toda empenada, já comuniquei a Caixa, eles já estiveram aqui. Olhando, aí veio um rapaz para poder arrumar. O que falou para mim foi que está toda empenada, precisa trocar vidro, trocar soleira, trocar tudo. Ficaram de arrumar, né? Mas até hoje estamos aguardando. Era uma caixa de gesso, sendo que essa caixa de gesso, ela até danificou aqui o interfone um pouco, e a gente pediu até manutenção, teve a manutenção do interfone, mas até hoje não fizeram a caixa nova, porque essa caixa caiu em cima da minha mãe. Entendeu? Chegou até cortar o dedo dela e tudo. E eles também, a gente pediu, não resolveram nada. E a gente comprou até o gesso, a caixinha para poder colocar no lugar. Disseram pra gente, não põe que vai perder a garantia do apartamento. Se a infiltração tá vindo lá de cima, pode ser que tá agredindo a parede, entendeu? Danificando o embolso, não só por fora. Mas, porque tem vizinhos aqui, por fora já tá danificado. Agora, o nosso já está invadindo já dentro do quarto da minha mãe. A equipe do Correio da Manhã entrou em contato com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo empreendimento. Em nota, a Caixa informou que o processo licitatório em relação aos residenciais Vicenzo Rivetti 1, 2 e 3, para os serviços das áreas comuns, foi concluído. E a previsão de início das intervenções são para janeiro de 2022. O problema é o buraco no meu banheiro, que teve um problema de coisa na parede lá fora, vazando água, e aqui também. Só que o problema foi na casa da vizinha, estouraram o meu buraco aqui e até hoje nada fizeram. Falaram que ia botar forro, até hoje nada. Entendeu? E tô com problema de mofo, não posso ter mofo, porque a minha filha tem asma e bronquite, entendeu? Tá tenso aqui. Segundo Cremilda, os problemas só aumentaram depois do rompimento da tubulação hidráulica. Além disso, os moradores ainda aguardam as obras prometidas para a entrega do posto de saúde e da creche. Aí que vieram e acertaram mais ou menos, porque senão eu ia pular para a justiça. Como se eles não consertar, eu vou botar na justiça, porque é um direito meu, entendeu? Eu pago o direito, então eu tenho que ter o meu problema também. Por meio de nota, a Prefeitura de Petrópolis anunciou a retomada das obras do posto de saúde e da creche do condomínio habitacional. A Prefeitura informou que vai apurar o que já foi devidamente licitado, empenhado e pago para retomar as intervenções no conjunto habitacional. Caixa, dá mais apoio para a gente aqui, porque a gente está jogado às traças. Por favor, vê se vocês tomam. Tem consciência pelo povo que a gente está aqui,
para ser ouvido por vocês, porque vocês falam que a gente vai fazer, vai acontecer, vocês vêm aqui, dão uma balinha para enganar o bobo, e o bobo a gente vão ficar aturando isso até quando? A gente está precisando o mais rápido possível, porque vocês falaram que 15 dias você estaria aqui, já vai, acho que 3 meses quase, e nada vocês tomaram providência. Vocês estiveram na minha casa, pouco vocês quiseram me ouvir o que eu tinha para falar. Teve um senhor que veio aqui, me tratou com ignorância. Ah, vou embora, já vi teus problemas. Não é assim. Ele tinha que ter me respeitado. Ele não me respeitou, entendeu? Ele tinha que ter ouvido o que eu tinha para falar. Olha, o morador sai de uma área de risco, né, devido às chuvas, aí ganha esperança de ter um imóvel novo, mas aí ele ganha em troca várias infiltrações, rachaduras, janelas empenadas, vazamentos de gás e obras abandonadas e intermináveis. E a gente viu ali na matéria ali, né, cano passando dentro de casa, é isso mesmo? Faltando gesso. E o banheiro daquela senhora? Não é? Caiu. Buraco. Em cima do chuveiro. Pois é, a quantidade de mato do lado de fora, né? Não, gente, e a empresa que fez essa obra? Não foi chamada, né? A empresa que fez essa obra, gente, que obra é essa? Será que o dono dessa empresa faz uma obra dessa na casa dele? Duvido muito, duvido muito. Vamos seguir? Continuamos então. A partir de hoje, os 3.600 profissionais da Rede Municipal de Educação de Petrópolis começam a receber o abono do Fundeb. No total, serão investidos R$ 9 milhões, sendo 8 milhões de recursos não utilizados no ano passado e 1 milhão que a Prefeitura está incluindo como margem de segurança. A medida também atende à lei federal publicada nesta terça-feira, que estipula a divisão do recurso para todos os profissionais da educação básica, não somente para os professores. A lei que permite o pagamento deste benefício é de autoria do vereador Yuri Moura e foi aprovada pela Câmara Municipal no dia 18 de dezembro e seguiu para a sanção do prefeito Rubens Bontempo. A lei foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Nós tivemos um excedente de arrecadação no país todo, nos estados e nos municípios, quanto aos recursos do Fundeb, por conta da nova lei do Fundeb, o novo Fundeb que foi aprovado. Sendo assim, várias cidades adotaram a prática de fazer o rateio, de dividir o saldo do Fundeb que ficou excedente para todos os profissionais da educação. Isso veio em muito boa hora, porque os profissionais seguraram a educação aí de maneira remota, num retorno presencial gradual, e se expuseram ao máximo. O Fundeb foi regulamentado em 2007 pela Lei Federal e tem recursos destinados ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos profissionais da área. No ano passado, ele foi transformado em permanente por emenda constitucional e regulamentado no dia 30 de dezembro de 2020. Em Petrópolis, a lei para o pagamento do abono foi sancionada pelo prefeito Rubens Bontempo e anunciada durante uma coletiva. O abono vai estar se somando também ao pagamento da folha de dezembro, né? E tenho certeza que é assim que a gente vai construir, né? Sempre com diálogo, com franqueza e sempre com muita responsabilidade. E aí, né, eu posso te afirmar que nós seremos um dos poucos municípios do Brasil que vai conseguir estender o abono não só para os professores, mas também para toda a rede de apoio de educação. O valor de R$ 9 milhões vai ser igualmente distribuído entre esses 3.600 profissionais da educação da cidade e o abono será pago em uma única parcela nesta quinta-feira. Mas, de acordo com o autor da lei, o ideal seria que o pagamento fosse feito de outra forma. O nosso projeto de lei aprovado na Câmara, infelizmente ainda não sancionado pelo prefeito, a gente indica que o próprio Conselho do Fundeb, que é esse órgão de controle social, deveria definir os parâmetros. Infelizmente, o governo municipal não cumpriu isso. Inclusive, nem conversou com a Comissão de Educação da Câmara Municipal para poder pensar esses critérios. E vai criar a partir dos critérios do próprio Poder Executivo. Eu sou contrário a isso. Eu defendo, inclusive é o que está na lei, e se a lei for sancionada pelo governo municipal, ele vai ter que cumprir isso, de que esse debate tem que ser feito pelo Conselho do Fundeb. Justamente para não ter algumas distorções. Você tem dentro da categoria da educação vários tipos de profissionais. E é um momento muito difícil, no qual está todo mundo muito cansado, todo mundo muito pressionado por tudo que viveu. E aí se você não fizer isso de uma forma bem dialogada, esses parâmetros
tendem a ser injustos. Em Teresópolis, o prefeito Vinícius Clausen também anunciou que a prefeitura vai pagar aos profissionais ativos da Secretaria Municipal de Educação o abono do Fundeb. O benefício vai ser no valor de R$ 3.000 por matrícula. A decisão também foi amparada pela lei federal. A nova lei do Fundeb, ela tem uma amplitude maior, ela alcança mais profissionais. Consideremos então o abono a todos os profissionais da educação e faremos isso agora, publicando esse decreto ainda hoje e pagaremos até o dia 7 de janeiro. Nos últimos dias, a Prefeitura de Nova Friburgo registrou ações de vandalismo na cidade, principalmente contra a decoração de Natal. O globo iluminado instalado na Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo, foi amassado e algumas luzes instaladas na Praça Monsenhor Miele, em Olaria, também foram danificadas, assim como na Praça Marcílio Dias, no Paissandu. Além disso, houve vandalismo no recém-recuperado chafariz da Praça Getúlio Vargas, onde foi colocado sabão na água do equipamento público. De acordo com o município, parcerias foram feitas para que o chafariz voltasse a funcionar. E ações como esta prejudicam o funcionamento das bombas e podem danificar o chafariz de forma permanente. Outra prática de vandalismo que vem acontecendo de forma frequente é a retirada de mudas recém-plantadas em espaços públicos. E a Polícia Militar de Teresópolis recebeu denúncias anônimas na terça-feira sobre um homem que guardava uma arma em casa. Quando chegaram na residência no bairro São Pedro, os policiais identificaram um suspeito de 39 anos. Durante a revista e posteriormente dentro do imóvel do homem foram encontrados 21 sacolés de cocaína, 25 pedras de crack e um revólver com 6 munições intactas e uma usada. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. E os carnês do Imposto Predial Territorial e Urbano de 2022 começaram a ser distribuídos em Petrópolis no dia 10 de dezembro. E quem quitar o IPTU em cota única tem desconto. Desde o dia 10 de dezembro, os petropolitanos já estão recebendo os carnês do IPTU. E para quem decidir pagar até o dia 6 de janeiro, pode conseguir descontos no tributo. O primeiro prazo é dia 6 de janeiro de 2022, com desconto de 10%. A segunda parcela, dia 7 de fevereiro, com desconto de 7%. E a terceira e última parcela, dia 7 de março, com desconto de 5%. Para quem optar pelo pagamento mensal, a primeira parcela do tributo vence no dia 20 de janeiro. Em Petrópolis, são cerca de 98.500 carnês que são distribuídos em diferentes pontos da cidade. De acordo com a Prefeitura, os descontos são um incentivo para o morador que tem condições de fazer o pagamento no valor total em cota única. O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação própria do município e garante serviços importantes para a cidade, como limpeza urbana e investimentos na área da saúde. Por isso nós estamos criando o post, criando facilidade para o contribuinte para 2022, o IPTU de 2022. Criando o posto aqui no Centro de Cultura e vamos abrir mais para os bairros da cidade. E ele ainda tem uma segunda opção, basta ele acessar pela internet também, pelo nosso site da internet da Secretaria de Fazenda, que ele vai encontrar, clicar lá o IPTU 2022, ele poderá também emitir dentro da sua casa, ou no seu estabelecimento, ou no seu escritório, a segunda via do IPTU 2022, de preferência, cota única, dia 6 de janeiro, com 10% de desconto. Aquele que não tiver disponibilidade, procurar manter o seu tributo em dia, pagando também parcelado, cujos vencimentos serão dia 20 de cada mês, porque aí o prefeito terá mais condições na maior arrecadação do IPTU para poder investir na saúde e na educação. E olha, ainda em Nova Friburgo, o prefeito Johnny Michael sancionou as 10 leis municipais que compõem o pacotão de benefícios para o funcionalismo público municipal. As publicações foram feitas no Diário Oficial Eletrônico na segunda-feira. Então, se você quiser, dá uma conferida lá para ver o que é esse pacote de benefícios. Exatamente. Né? E temos agora a previsão do tempo, não é isso? Isso. A previsão do tempo para hoje tem alertas de tempestades para Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, com estimativa de 60 milímetros de chuva, o que representa chuva forte. As temperaturas vão variar entre 16 e 28 graus. Bom, e o concerto de Natal da Big Band Imperial
anima a programação do Natal Imperial hoje, às 8 da noite, na Praça da Liberdade, em Petrópolis. E a Big Band promete agitar o público hoje com o concerto de Natal. Formada por artistas experientes que atuam em diversas formações musicais no estado do Rio de Janeiro, é composta por músicos de formação acadêmica e profissional consolidada e com larga experiência. A Big Band tem uma formação clássica americana, voltada para o estilo jazzístico, dando uma nova roupagem a arranjos tradicionais com uma sonoridade marcante e peculiar. Para o CEO da Delarte, Stephen Dalsberg, formalizar a união das forças entre o poder público, o SESC e um patrocinador, nesse caso a Claro, foi fundamental para o sucesso de uma programação de alta qualidade como esta. A programação do Natal Imperial continua disponível no site oficial do evento, www.natalimperial.com.br. Vamos então agradecer a audiência do Mário Pierre Matei, Débora Espíndola, Bruno Ferreira Soares, Yuri Santos, Adriano, Ana Carolina, Matheus Carvalho, Miriam Afonso Santos, Mercedes Ferreira, Charlice Rodrigues, Mário Sol Gonçalves. Gratidão pela audiência de vocês. Muita gente conosco hoje, hein? Muito obrigado por nos acompanhar aí pelos canais da TVC e também pelos nossos canais oficiais aí nas redes sociais, o Facebook, Instagram e YouTube. Eu já estou aqui do lado de fora, hoje a edição acabou, mas amanhã estamos de volta, né, Roberta? Exatamente, às 7h30 da manhã esperamos você. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. É com prazer que eu recebo aqui no Correio da Manhã, nos nossos estúdios, vai falar para o nosso podcast, para a entrevista que vai no nosso canal do YouTube e para o jornal, Gustavo do Rei.